Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, cadáver encontrado no interior de Áurea. Você vai ver as últimas informações sobre esse caso. E também, Erechim decreta situação de emergência devido à estiagem. E governo do estado se reúne para tratar novas ações nessa situação. Além disso, nós vamos mostrar também para você a situação da rodoviária aqui de Erechim. Como está a rodoviária, que era para ter mudado de endereço no início de janeiro, mas ela vai seguir no mesmo lugar, pelo menos por enquanto. Essas e outras notícias você vai ver a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, no horário do meio-dia, com as informações de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Vamos para a janela do Bom Dia, porque o céu está nublado aqui na capital da amizade, temperatura amena, na casa dos 22 graus, hoje dia 6 de janeiro de 2022. Tem previsão de pancadas de chuva aqui para a nossa região, né? Aquela pancada de verão. Vamos torcer que venha mesmo para ajudar a agricultura. Daqui a pouco a gente vai falar mais de estiagem. Mas a gente começa o nosso telejornal falando para você do caso de um corpo de um homem que foi encontrado no interior de Áurea ontem à tarde. Veja na reportagem. Um cadáver foi encontrado no fim da tarde desta quarta-feira na comunidade de Linha Boi Preto, no interior de Áurea. De acordo com uma rádio local, a polícia trabalha com a hipótese que a pessoa foi morta em outro local e o corpo teria sido descartado onde foi encontrado. Não há informações até o momento sobre a identificação da vítima, que é um homem. E vamos agora a atualizações desse caso, desse rapaz que foi assassinado e teve o seu corpo desovado no interior de Áurea. O Alan Dias traz as informações no site do jornal bomdia.com.br. Olha, o corpo de um rapaz foi encontrado na manhã dessa quarta-feira em uma área de mata, na altura da localidade de Boi Preto, no interior da comunidade de Áurea. De acordo com informações da Polícia Civil, o cadáver apresentava sinais de lesões, perfurações, possivelmente provocadas por disparos de arma de fogo, e já estava em avançado estado de decomposição. Ainda segundo a polícia, a vítima do homicídio teria sido morta em outro local e o corpo teria sido levado até a comunidade para ser desovado. Conforme a investigação, a vítima foi identificada como Gabriel Koroleski, um rapaz de 23 anos, natural do município de Estação. O corpo foi encaminhado para exames de necropsia, que devem trazer maiores esclarecimentos ao caso, que segue sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito por esse crime foi preso. Nós vamos seguir acompanhando e ver o desfecho aí de toda essa investigação. Bom, Erechim decretou situação de emergência ontem devido à estiagem. Além da falta de água para famílias e também animais no interior, a situação na agricultura preocupa. O município de Erechim decretou situação de emergência devido à estiagem no fim da tarde desta quarta-feira. O decreto foi assinado pelo prefeito em exercício Flávio Tirello e pela secretária adjunta de administração Aline Pietroski. O documento considera um parecer da Defesa Civil que apontou chuvas abaixo da média nos últimos meses, podendo resultar na falta de água potável para o consumo humano. Ainda de acordo com o relatório da Emater, 60% da cultura de milho e da cultura de milho para silagem, além de 20% da cultura da soja, índices que resultam já em um prejuízo estimado em 41 milhões de reais. Além disso, também a relação de perdas na pecuária, bovinocultura de leite e bovinos de corte. Os produtores têm buscado alternativas com custo maior que a alimentação dos animais, indicando uma perda de 20% na produção de leite e um prejuízo estimado em R$ 1.179.000. O decreto de situação de emergência será encaminhado agora para o governo do estado e aguarda reconhecimento do mesmo. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias falando dessa questão da estiagem. E olha, a estiagem deve causar um prejuízo de cerca de 59 milhões de reais. Veja no site do jornal Bom Dia, o município de Três Arroios foi outro que decretou situação de emergência devido à seca. Olha, o prefeito em exercício, Thiago Schaeffer, decretou situação de emergência em Três Arroios por causa da estiagem prolongada no município. O decreto foi assinado nesta terça-feira. Para tomar a iniciativa, a administração levou em consideração
consideração que ao longo do período sem chuvas que estão gerando prejuízos econômicos, principalmente na agricultura, que já estão estimados em mais de 59 milhões de reais. A decisão se deu como base na análise de problemas provocados pela estiagem prolongada em virtude da previsão de poucas chuvas no segundo semestre do último ano. Além disso, a Prefeitura também levantou dados com a Secretaria da Agricultura, com a Emater e com a Defesa Civil, que decidiram emitir esse decreto. Portanto, Três Arroios é mais um município que decretou ontem situação de emergência. Aqui na região, outros municípios também preparam o mesmo decreto. É o caso de Paulo Bento. Uma reunião entre prefeitos, secretários, além de representantes da Emater e da Defesa Civil, na última segunda-feira, apontou que o município de Paulo Bento deverá ser mais um a decretar situação de emergência devido à estiagem no Alto Uruguai. Conforme a Defesa Civil, a documentação necessária com laudos já está sendo realizada. De acordo com a Prefeitura, um levantamento preliminar já apontou grandes perdas na produção de milho e soja, além de queda na qualidade da silagem destilada ao consumo animal, provocando assim uma redução também na produção leiteira. O município também vem auxiliando produtores e famílias do interior com o transporte de água para consumo humano e das criações animais. E olha, outra cidade aqui na região do Alto Uruguai que deve decretar situação de emergência é Quatro Irmãos. É destaque no site do jornalbomdia.com.br para você que está nos acompanhando. Olha, a precipitação de chuva na primeira semana do ano, pouco efeito trouxe para estancar os prejuízos crescentes nos agricultores, em função da estiagem que se prolonga desde o início de dezembro do ano passado. A situação vem se agravando e por isso o prefeito de Quatro Irmãos, Jovan Poganski, está aguardando uma avaliação das secretarias municipais envolvidas diretamente com o setor primário e o laudo oficial de técnicos do Escritório Municipal da Emater para decretar situação de emergência. Na avaliação do prefeito, as informações do setor agrícola apontam para os efeitos devastadores que atingiram as lavouras de milho. A partir de agora, podem alcançar também as áreas de soja. Além disso, as pastagens para o rebanho leiteiro e o gado de corte, assim como fontes de água, açudes, riachos e rios que estão indicando queda no volume de água devido às altas temperaturas. Portanto, Quatro Irmãos deve ser a próxima cidade da região também a decretar situação de emergência. Bom, e com vários municípios pedindo ajuda aí ao governo federal e estadual, né, com esses decretos de emergência, principalmente para a da agricultura. Ontem o governador Eduardo Leite se reuniu com a secretária estadual de Agricultura e com a Defesa Civil para traçar um plano para ajudar essas famílias. O governador Eduardo Leite se reuniu na manhã desta quarta-feira com a secretária de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, para tratar de ações do governo estadual com relação à estiagem. Até esta quarta, 123 municípios do estado decretaram situação de emergência, 15 já tiveram a situação homologada e 11 reconhecida pelo governo federal. As principais regiões atingidas são o Norte e o Nordeste gaúcho. O governador deu aval para a ampliação do programa Sementes Forrageiras, cujo prazo para a manifestação de interesse foi prorrogado até 15 de janeiro. O estado também deverá ampliar o subsídio para o programa Troca-Troca de Sementes do Milho da safra 2021 e 2022 e também solicitar um estudo para condições pelas quais o governo poderia subsidiar taxas de juros nas linhas de crédito rural contratadas por produtores de leite, muito impactados pela falta de chuva. Um levantamento da Emater apontou que 1,6 milhões de litros de leite estão deixando de ser captados por dia no estado. Por fim, a Defesa Civil está encarregada para elaborar uma estratégia para disponibilizar caminhões-pipa que transportem água, especialmente para o consumo humano e de animais. Muito bem, né? Só quem está morando no interior nesse momento sabe a situação dramática que está aí, essa falta de chuva, né? As famílias vivem de perto, essa falta de água, falta de alimento para os animais, a plantação aí não superando as expectativas, né? Ficando muito abaixo e o prejuízo chegando, né? Uma situação complicadíssima que precisa mesmo da ajuda das autoridades.
E nós mudamos de assunto agora para falar do caso da rodoviária aqui de Erechim. Olha, no longo do último ano, a gente mostrou que a rodoviária de Erechim trocou aí de concessionária, né? E a concessionária que assumiu em junho do ano passado vai ter que sair do local onde há mais de 3 décadas é a rodoviária intermunicipal aqui de Erechim, que fica na região central, bem dizendo, no bairro Fátima, aqui na cidade, né? Bom, essa rodoviária vai ir em direção ao bairro Bela Vista e a previsão de mudança era o dia 31 de dezembro, mas não aconteceu. Por isso a nossa reportagem foi ver como é que está a situação da rodoviária agora. A mudança de local prevista para o início de janeiro de 2022 da rodoviária intermunicipal de Erechim deverá aguardar mais um período. A informação foi confirmada pela direção da empresa Extremo Sul, que informou à reportagem do Bom Dia que a transição foi prorrogada, não informando uma nova data específica. Mas o local onde será o novo terminal já foi escolhido pela empresa. É este barracão que fica na rua Sergipe, no bairro Bela Vista, e tem ao todo cerca de 500 metros quadrados de área construída. Mas o local ainda não recebeu nenhuma sinalização que será um terminal rodoviário. Segundo a empresa, o projeto de adequação prevê, além da abertura de uma rua para facilitar o acesso dos ônibus e passageiros ao local, a construção de boxes, lanchonetes, guichês de vendas de passagem, saguão de embarque, banheiros e um local para o setor de bagagens. Muito bem, nós vamos seguirmos acompanhando essa questão da rodoviária, né? Assim que ela mudar, se ela mudar, nós vamos mostrar para você aqui no Bom Dia, não perca. E olha, a CDL de Erechim realizou o último sorteio da campanha Comprar Aqui é Mais Legal e teve gente que já ganhou um carrão 0 km nesse início de ano. Foi realizado na manhã desta quarta-feira o terceiro e último sorteio da campanha da CDL Erechim Comprar Aqui é Mais Legal 2021. A apuração foi acompanhada por representantes da CDL e da Sicredi Unestados. A CDL chega nesse dia 5 de janeiro a seus 56 anos, sempre defendendo os interesses dos seus associados, contribuindo para o desenvolvimento do comércio varejista local e ao lado de toda a nossa comunidade erechinense e regional. Obrigada a todos os líderes, dirigentes, colaboradores e parceiros que fizeram e fazem a história da nossa entidade acontecer. Nesta apuração foram distribuídos 10 prêmios para os clientes e 10 prêmios para os vendedores identificados no verso do cupom. Dentro de uma grande urna estavam todos os cupons entregues pelos clientes nas lojas participantes durante as 3 etapas da campanha, que iniciou nas lojas no dia 1º de março de 2021. A ganhadora do primeiro prêmio foi Edileia Santos Muniz de Erechim. Ela ganhou um automóvel modelo Creta Action 1.6 automático 0 km. Edileia fez as compras na loja Vitória Calçados, no bairro Três Vendas, e foi atendida pela vendedora Marinês. Todos os ganhadores dos prêmios deste terceiro sorteio já estão sendo contatados. A lista pode ser conferida no site www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou o local ideal para sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Por isso, não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Bom, meu amigo, minha amiga, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, tem mais Bom Dia Notícias para você que está me acompanhando. Não sai daí porque eu volto já. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio.
para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Nesse novo tempo que está por vir, nada será igual. Novos desafios irão surgir, mas a gente segue juntos até o final. Prepare-se para um novo tempo, o mundo gira e não pode parar. Siga em frente, se reinvente, vamos juntos viver o futuro e recomeçar. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós começamos falando para você que o governador do Rio Grande do Sul emitiu ontem um aviso para as 21 cidades em relação ao aumento dos casos de Covid. Veja. Olá, pessoal.
Depois da nossa reunião do Gabinete de Crise, na manhã dessa terça-feira, dia 4 de janeiro, nós estamos emitindo avisos para todas as 21 regiões Covid do Rio Grande do Sul. Nós estamos diante de um momento que requer muita atenção. A variante Delta, que pressionou bastante o sistema de saúde no continente europeu, não causou para nós aqui tantos problemas, mas a variante Ômicron tem se mostrado bastante transmissível e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Os primeiros estudos indicam que a Ômicron pode ser efetivamente menos letal, pode causar menos casos de desconforto respiratório agudo, apesar de a necessidade de leitos de UTI ser menor se comparadas com outras variantes. Nós temos visto no mundo pacientes apresentando febre alta, demandando cuidados de saúde. Isso, por consequência, pode aumentar o fluxo de pacientes que precisam de cuidados na rede de atenção primária, nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, e a gente já está vendo isso acontecer em algumas regiões do nosso estado, bem como um aumento de demanda em leitos convencionais. Nós também temos tido, no mundo e no Brasil, uma onda simultânea de casos de Covid, de gripe, de gastroenterite, fazendo com que haja possibilidade de co-infecção e aumento do fluxo de pessoas necessitando a rede de saúde. Pensando nisso, e também considerando que nós estamos no momento em que as internações estão aumentando e que as pessoas estão viajando mais, tanto dentro do Rio Grande do Sul como fora dele, devido ao período de férias, nós decidimos emitir esses avisos para todas as regiões, depois de termos aí 4 semanas sem avisos e sem alertas. Isso faz com que a gente precise redobrar os cuidados. Nós estamos observando ao redor do mundo um aumento de casos, de internações, países como a França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, na Alemanha. Por exemplo, na França, que já imunizou 73% da população, o país atingiu ontem, 3 de janeiro, uma média diária de 2.477 novos casos para cada 1 milhão de habitantes. Esse valor é 174% maior que o pico anterior de casos confirmados, que aconteceu lá em novembro de 2020. Ainda que a variante Ômicron seja menos agressiva que outras anteriores, essa elevada transmissão está gerando aumento de internados em muitos países. A França, que eu já dei como exemplo, eram 3.500 pacientes em UTI no último dia 2 de janeiro, frente a 1.000 pacientes em UTI no final de outubro de 2021. Para fins de comparação, no pior momento da pandemia, a França teve 7.000 internados nas UTIs. Portanto, é importante que todos estejam com todos os cuidados, é um momento de redobrarmos as atenções. O aumento nos óbitos, aumento esse que é mais tímido quando comparado com os picos anteriores, também vem se apresentando em alguns países. No mesmo caso da França, a média diária por milhão de habitantes subiu de 0,4 no final de outubro para 2,78 óbitos em 3 de janeiro de 2022, agora recentemente. No caso do Rio Grande do Sul, os dados recentes da nossa Secretaria da Saúde apontam para um aumento de casos confirmados nos últimos dias. Parte desse aumento pode ser devido a atrasos de registros no sistema gerado pelos feriados, do Natal, do Ano Novo, mas parte desse aumento tem sido apontado como consequência do aumento da transmissão, o que merece, portanto, toda a nossa atenção. Ninguém quer viver o que nós vivemos em março do ano passado, por isso a gente faz esse aviso para todas as regiões, para redobrar as atenções, vale para todos nós. Em relação à vacinação contra a Covid para as crianças, o público de 5 a 11 anos, também quero deixar aqui um recado, algo que tem nos preocupado e causado toda uma ansiedade nos pais e nas mães do nosso estado. Ainda não tem a disponibilização da vacina autorizada pela Anvisa aqui no Brasil. O estado iniciou o trabalho de capacitação em boas práticas dos vacinadores. Estamos montando um grupo de trabalho que vai ser responsável por organizar a operação em relação à estrutura, o horário de atendimento, boas práticas de monitoramento dos eventos adversos, esclarecimento de dúvidas para a população. Nós estamos fazendo todas essas ações, organizando esse processo para a vacinação das crianças com a colaboração dos municípios, sempre em conjunto com os municípios. E assim que tivermos o ok do governo federal, sinalizando quando e quantas vacinas vão disponibilizar para o plano de imunização das crianças, nós vamos então
iniciar o processo de forma segura e o mais rápido possível. Estamos diante de um momento que requer a atenção de todos e vamos juntos enfrentar mais esse momento. Um grande abraço a todos. Eu falei cidades na notícia anterior de chamar, né? São 21 regiões, né? É importante aí, você que está assistindo a gente, então, ir se vacinar, né, gente? É importante você se vacinar. Vai lá e se vacina. E olha, o governador Eduardo Leite também falou em uma coletiva de imprensa sobre o valor enviado para os hospitais aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, o Santa Terezinha vai receber cerca de 3 milhões de reais. Vamos acompanhar a fala do governador. No total, nós estamos anunciando mais de 99 milhões de reais adicionais aos 249 que já tínhamos anunciado para a área da saúde, no Avançar Saúde. Então, estamos chegando aí a 350 milhões de reais no total de investimentos para a saúde. São 66 milhões de reais a mais nos hospitais, que vão atender 39 hospitais, com compras de equipamentos, reformas dos seus espaços, construção de alas novas, ampliações de estruturas. Esses 66 milhões de reais que nós estamos anunciando vão atender em todas as regiões do estado os hospitais, diversos hospitais, 39 hospitais do nosso estado, atendendo com mais qualidade a população. Se somam a esses 66 milhões, outros 33 milhões para o Farmácia Cuidar Mais e também para a Rede Bem Cuidar, que são de atenção primária, para ajudar os municípios a qualificarem suas estruturas nas unidades de saúde. Então é um investimento histórico, né? 350 milhões de reais que a gente anuncia no total na área da saúde, entre o que já tínhamos anunciado em setembro e o que anunciamos agora, que é o maior volume de investimentos que o Estado já fez no registro histórico que tem, nos últimos 20 anos pelo menos, que o Estado tem esse levantamento informatizado para saber quanto que investiu a cada ano. A gente sabe que é o maior investimento, possivelmente um dos maiores volumes de investimento da nossa história na área da saúde, graças às reformas que a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais aprovaram, as privatizações, esse programa de reestruturação do Estado, que colocou salários em dia, que colocou fornecedores em dia e que agora abre espaço para investimentos. A saúde recebe esse reforço de investimentos em todas as áreas. Muito bem, né? Dinheiro para a saúde é sempre bem-vindo. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Tivemos algumas chuvas esses últimos dias aqui, essa semana, algumas precipitações, mas ainda são insuficientes para dar conta de todos os prejuízos que vêm sendo causados e em decorrência da estiagem aqui na região. Erechim agora decreta situação de emergência com mais de 40 milhões de prejuízos no campo, Três Arroios da mesma maneira, e assim vários municípios decretando situação de emergência devido ao caos que está se estabelecendo por falta da chuva. E essa bomba, esse problema de prejuízos decorrentes no campo logo deve estourar, já deve estourar no município. E por mais repetitivo que isso possa ser, eu venho falando isso praticamente a semana inteira e a semana anterior, por mais repetitivo, essa situação requer uma participação e uma atenção por parte de toda a comunidade, de toda a sociedade, do município como um todo, para que se faça economia de água. Essa é a urgência do momento. Precisamos economizar água. Ontem falei e vou continuar repetindo aqui, a gente tem que ter muito cuidado, utilizar com critério esse bem que no campo está escasseando e fazendo com que as pessoas tenham prejuízos enormes, produtores tenham prejuízos enormes, e esses prejuízos amanhã vão estar batendo a nossa porta também, porque tudo é relacionado à produção de alimento. É menos milho sendo produzido, que serve de comida para produzir o leite, para produzir o frango, para produzir a carne de porco, a carne de gado, todos esses itens que estão muito caros, inclusive, mas que a gente utiliza e consome na cidade. Então, é um processo em cadeia que não tem como separar uma coisa da outra. Tudo está interligado. A ação das pessoas na cidade está interligada com a ação das pessoas no campo e vice-versa.
Quer dizer, é toda uma estrutura que começa ou aqui ou lá, ou vice-versa, essa não é a questão, mas que está intimamente relacionada. E que se der problema numa parte da engrenagem, vai dar problema na sequência da estrutura. Então, a gente não tem previsão, quer dizer, os prognósticos para frente não são muito animadores quanto à chuva. Tivemos agora uma precipitação essa semana, hoje, inclusive, está nublado, né? Não sei se vai vir mais muita chuva, mas ajuda pelo menos a diminuir aquele calorão, aquele sol que vem torrando as plantas, as lavouras, enfim, os alimentos, e minimiza um pouquinho. Então, a gente não tem uma perspectiva de, enquanto não houver realmente uma restabilização, enquanto não se restabelecer o regime de chuvas normais, que nós temos um regime hídrico bom aqui na nossa região, com uma média de 100 milímetros por mês, em média, mais ou menos isso, mensalmente, às vezes pode aumentar ou diminuir, e nós não estamos alcançando esse regime já faz muito tempo. Tem municípios que não chove há 60 dias, que não tem um regime de chuva normal. E aí não tem poço artesiano, não existe nada que aguente nessa condição. E, inclusive, os poços artesianos estão secando. Então, enquanto a gente não voltar a ter uma normalização por parte da natureza e das chuvas, é muito importante que se faça o uso racional da água. Todos nós. Então, aquela coisa, não lavar o carro, não lavar a calçada, usar para molhar a plantinha, mas com critério, enfim, diminuir o uso da máquina de lavar roupa, que consome muito, e por aí vai. E cada ajuda de cada pessoa na cidade faz toda a diferença para esse todos. Essa é mais uma hora a exemplo do que foi da pandemia, para finalizar, que as ações das pessoas impactam diretamente na estrutura da sociedade. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Um bom dia, e é isso aí. Muito bem, vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro, para todos que nos acompanham. Boa quinta-feira a todos. A gente já começa falando, é claro, do Ipiranga, que está se preparando para o retorno do Campeonato Gaúcho. Teve as suas atividades iniciadas essa semana no campo aí, e ontem você esteve lá conversando. Como é que está a cara desse time, que eu já vi que tem pelo menos 3 jogos amistosos, preparativos aí, né? Isso aí, Leandro. Olha, ontem eu estive lá durante aquele início de treinamento, aquele primeiro trabalho com bola. Deu para ver mais ou menos o treinador Luizinho Vieira e fazendo aquele primeiro trabalho com um campo reduzido, delimitado, e conversei ontem com o Farney Coelho da Conceição, que é o executivo de futebol, e o que eu senti, entre tudo que nós conversamos, algo que foi bastante significativo daquilo que ele falou, e é preciso ressaltar, é essa diferença do modelo de jogo que utilizava o técnico Júnior Rocha para o Luizinho Vieira. Isso quer dizer, da parte ofensiva, o técnico Luizinho gosta de um time com bastante velocidade, que joga na diagonal por dentro, sem a presença de pontas que vão até o fundo. Essa particularidade é proposta pelos 2 laterais, e na marcação uma diferença absurda, que é a marcação com linhas altas. O técnico Júnior Rocha, Leandro, utilizava uma marcação no 4-4-2, com linhas um pouco mais recuadas, esperando o seu adversário, e essa talvez seja a principal diferença. Como a gente chama, né, no interior, né? Jogo de time pequeno, né? Joga recuado ali na bola, esperando a bola para poder sair, né? E agora o Luizinho vai jogar para frente. Isso é meio perigoso, não é, Eric? É exatamente isso, porque, de certo modo, quando tu avança o teu time no campo do adversário para tentar recuperar a bola, pode deixar a defesa um tanto quanto mais vulnerável. É preciso ter um condicionamento físico específico para conseguir ter essa capacidade de voltar e recompor com maior facilidade. Então, isso é uma preocupação
do departamento de futebol, do executivo, mas o treinador já começou a trabalhar nesse sentido. É bom reforçar que no sábado tem um amistoso, um jogo-treino amistoso contra a equipe do Azures em Pato Branco, e depois na quarta-feira aqui em Erechim, no Colosso da Lagoa, acho que às 16 horas, se não estou enganado, jogo contra o Concórdia de Santa Catarina, e depois o Ipiranga dá continuidade a esse processo. É bom lembrar que logo no final de janeiro já começa de forma oficial o gauchão, e pelo menos do que disse o executivo de futebol, o grupo de jogadores está capacitado, qualificado e foi construído o aval do técnico para executar. Pode chegar mais gente ainda nesse elenco, ou já está meio fechado? Já está fechado. Há a possibilidade que chegue mais um nome, mas eu pelo menos não acredito. Destaque desse time do Ipiranga, dá para destacar algum jogador que pode brilhar mais no campo? Eu acho que não. Tem um jogador, um Falcão, que foi um jogador que tem uma característica um tanto quanto diferente que o Júnior não tinha, que é um articulador, gosta de pegar a bola no meio de campo para conseguir sair construindo, no passe vertical, passe lateral. É um jogador que chama a atenção. Mas, dos outros jogadores, claro, se vai se destacar alguns nomes individuais, é mais difícil. Mas um time muito jovem, Leandro. Poucos jogadores acima de 30. Deve ter uma pequena minoria. Não sei se fecham duas mãos. A grande maioria do grupo, e isso foi uma escolha do departamento de futebol, é um time jovem. Um time jovem em sua maioria. Um novo Ipiranga. Bom, vamos falar da dupla Grenal rapidinho. Como é que está o Grêmio? O Grêmio anunciou novo reforço. Benítez, jogador que teve passagem pelo Vasco, pelo São Paulo, nesse último ano foi campeão paulista com aquele time que era comandado pelo Crespo, inclusive foi o melhor jogador do Paulistão do ano passado, jogador do Independiente, vem por empréstimo por um ano e vai ser um bom reforço para o Grêmio, joga mais ou menos naquela função como articulador também, é um jogador semelhante ao Jean-Pierre, se é que dá para dizer em termos de característica. O Grêmio teria o Campaz como uma opção. É bom lembrar que o Campaz, na última temporada, pelo valor que se pagou, pela expectativa que se tinha, ele não cumpriu. Então, é uma dúvida quem vai ser o titular do time do Wagner Mancini. E o Grêmio, Leandro, recontratou o Diego Souza, além do Benítez. O Orejuela chegou, o Nicolas, lateral esquerdo, o Bruno Alves, zagueiro, e o Janderson, meio-campista. E há algo bastante particular em relação a essa recontratação do Diego Souza, que é um projeto que foi lançado pelo Grêmio, junto com o departamento de fisiologia e também de nutrição, que o Diego Souza aceitou para readequar o atleta para chegar no início do Campeonato Gaúcho, no decorrer para jogar a Série B, adaptado. É bom lembrar que ele teve um problema sério de sobrepeso, um problema que, por mais que estivesse fazendo gols comprometeram em alguns momentos, mas o Diego Souza aceitou isso e até uma cláusula contratual em relação a isso, pelo menos foi o que disse Denis Abraão, vice-presidente de futebol. A renovação do Ferreirinha também é algo discutido, e olha só, presidente Romildo Bolzan e Denis Abraão, vice de futebol, saem de uma reunião que deve acontecer até no final dessa semana, e apenas o executivo conversa com o empresário do Ferreira, Pablo Bueno, porque há, segundo informações, um estresse nessa relação. O Ferreira deve ter seu contrato renovado, mas o Grêmio pelo menos está refém dessa situação. E o Internacional, Eric, como é que está a situação? Tem novidades por lá no Beira-Rio? O Internacional ainda não anunciou o Nicão. Todo mundo esperava que esse anúncio fosse acontecer na tarde da última quarta-feira, na tarde de ontem, e acabou ainda não acontecendo. Mas há um acerto bastante encaminhado, bem como também do Wesley Moraes, daquilo que eu havia falado lá no início da semana. E o Internacional tem um diagnóstico que é de fazer uma remodelação do seu elenco, que deve acontecer, pelo menos sem um acerto. O Inter na semana que vem já tem a sua representação do time titular, mas deve acontecer. Reforço, Fabrício Bustos, na lateral direita, jogador que pertence ao Independiente. O Internacional, sim, tem feito investidas. Há um encaminhamento dessa negociação, porque o Inter está sem lateral direito, o Saravia foi embora. Tem o Daniel no gol, na zaga Bruno Mendes, o Cuesta e o Moisés, que permanecem. O Lindoso, também, pelo menos a consenso,
que pode contribuir em algumas funções do meio campo, e o Internacional está buscando uma negociação para o Dourado. O Lisieiro ainda não tem nada acertado com o São Paulo, o Patrick sim está de saída, e o Flávio do Bahia, que hoje está na Turquia, teve passagem pelo Bahia, está na Turquia, também foi o nome sugerido. O Edenilson, o Internacional vai ficar, o Tyson também, e busca um jogador para substituir o Patrick. Houve ontem ainda, na quarta-feira, uma informação que acabou sendo vazada do interesse do Internacional no Ricardo Goulart, entrando junto com o Santos numa negociação. Mas foi apenas uma sondagem e a direção do Internacional não confirma e nem desconfirma o interesse nesse jogador. Muito bem, nós vamos falar ainda muito sobre dupla Grenal, vamos aguardar o início das competições para a gente ver como é que vão vir esses times aí, né? Eu tô achando até que tá demorando muito o treinador do Inter para aparecer em Porto Alegre, mas vamos continuar aguardando. Eric Oliveira, obrigado, até mais informações do esporte no bondia.com.br. Valeu! Um abraço para ti, Leandro, e para todo mundo que nos acompanha. Vamos agora às informações da previsão do tempo com a Taine do Carmo. Oi, gente! Vamos conferir como vai ficar o tempo aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quinta-feira, o tempo vai ficar firme na maioria das cidades, mas as máximas continuam bem elevadas. A atuação de uma massa de ar quente e úmida próxima à região sul do país ainda vai provocar o aumento das nuvens, mas de acordo com a Climatempo não há previsão de chuva. O que os especialistas estão alertando é para os ventos que estarão um pouco mais fortes. Vamos dar uma conferida aqui nos nossos dados. Em Erechim, a mínima será de 16 graus e a máxima chega a 27. A umidade relativa do ar fica em torno de 36% e não há previsão de chuva. Em Faxinalzinho, a mínima será de 16 graus e a máxima de 30. A umidade do ar ficará em torno de 35% e também não chove. E no município de Centenário, a mínima será de 18 graus e a máxima de 31. A umidade relativa do ar ficará em torno de 32% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que mais informações relacionadas à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima quinta-feira para você, tudo de bom, e amanhã, a partir do meio-dia, a gente se encontra aqui. Até lá!